Olá, bem-vindos ao canal Oração Divina. Vamos explorar um tema fascinante: os mistérios que ocorreram após a crucificação de Cristo, a morte de Jesus. Não foi apenas um evento trágico, mas um momento que desencadeou uma série de fenômenos extraordinários que moldaram a história da humanidade. Neste vídeo vamos desvendar em detalhes 5 revelações incríveis que talvez você ainda não conheça. Cada uma delas nos ensina sobre fé, esperança e redenção. Começando com o primeiro evento, segundo a Bíblia, um poderoso terremoto abalou a terra no momento em que Jesus morreu. A criação reagiu de maneira impressionante com a morte do Filho de Deus. Conforme descrito em Mateus, a terra tremeu e as rochas se partiram. Esse abalo é um dos sinais de que a natureza respondia ao evento divino. Além disso, algo extraordinário aconteceu: túmulos se abriram. Mateus menciona que muitos corpos de santos que haviam falecido ressuscitaram e apareceram na cidade santa, Jerusalém, após a ressurreição de Jesus. Esse evento é um testemunho poderoso da magnitude do que aconteceu na crucificação e da presença do poder de Deus, mostrando que não se tratava apenas de um fenômeno natural, como um terremoto comum. Embora a Palestina seja uma região com atividade sísmica, a abertura dos túmulos representa algo muito mais profundo. O relato de Mateus enfatiza a vitória sobre a morte alcançada pelo sacrifício de Jesus na cruz. Aqueles que foram ressuscitados são descritos como os que dormiram, uma expressão comum no Novo Testamento para referir-se aos que faleceram, mas que tinham um destino eterno assegurado. As aparições dos santos ressuscitados em Jerusalém trazem uma mensagem de esperança. Possivelmente, esse povo santo inclui figuras veneráveis do Antigo Testamento, heróis e mártires da história de Israel, que foram escolhidos para testemunhar esse milagre. Isso antecipa o ensino de Paulo sobre Jesus como as primícias dos mortos, descrito em 1 Coríntios 152:23. De acordo com Paulo, Jesus ressuscitou dos mortos, tornando-se o primeiro a receber um corpo imortal e incorruptível. Ele explica que assim como a morte veio ao mundo por meio de um homem, a ressurreição também ocorre por meio de um homem em Cristo. Todos serão vivificados, começando por ele e depois por aqueles que lhe pertencem. Esses eventos sublinham a importância da ressurreição de Jesus e seu impacto eterno na humanidade, reafirmando a vitória da vida sobre a morte para os crentes. A ressurreição dos santos é um sinal da promessa que todos podem esperar por meio de Jesus, uma vida eterna além da morte. É interessante notar que esses santos ressuscitados só voltaram à vida após a ressurreição de Jesus. Esse detalhe mostra que a morte de Cristo marcou o início de uma nova era, uma era em que a morte não tinha mais poder sobre aqueles que nele creram. Outro evento marcante foi o véu do templo se rasgando ao meio, conforme relatado em Mateus 275:51, no momento em que Jesus entregou seu espírito ao Pai. O véu que separava o Santo dos Santos foi rasgado de cima a baixo. Esse ato simbolizava o fim da separação entre Deus e o homem, abrindo o caminho para que todos pudessem ter acesso à sua presença. A primeira aliança tinha regulamentos rigorosos para adoração e acesso ao templo. O véu do Santo dos Santos representava a barreira entre a santidade de Deus e o pecado da humanidade. Mas com o sacrifício de Jesus, esse obstáculo foi removido e agora podemos nos aproximar de Deus com confiança e esperança. Hebreus 9 descreve o funcionamento do templo, mostrando que havia uma parte externa chamada de lugar santo, e por trás do véu, o Santo dos Santos. Esse era o lugar mais sagrado, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano, com uma oferta pelo pecador. Esse véu era feito de materiais preciosos, incluindo azul, púrpura e escarlate, e linho fino. Com a morte de Jesus,
Essa barreira foi desfeita, representando a nova aliança e permitindo que todos pudessem se aproximar de Deus de forma pessoal e direta. Agora Jesus é nosso sumo sacerdote e, como crentes, temos o privilégio de fazer parte desse sacerdócio. Por meio dele, podemos entrar no Santo dos Santos com confiança, sabendo que Jesus abriu um caminho novo e vivo através de seu corpo. Hebreus 101:920 nos garante que pelo sangue de Jesus podemos nos aproximar do lugar mais sagrado. Ao refletirmos sobre essa cena, é como se a carne de Jesus tivesse sido rasgada para que tivéssemos acesso à presença de Deus. Hebreus oferece uma explicação rica do significado do véu, mostrando que o sacrifício de Jesus removeu a barreira que o pecado havia criado. Outro evento significativo foi a escuridão que cobriu a terra durante a crucificação, como relatado em Mateus 2.745, da 6h ao meio-dia até a 9h. Uma escuridão sobrenatural se espalhou. Esse fenômeno não foi um eclipse, já que a lua estava cheia na época, tornando impossível que fosse um evento astronômico comum. Essa escuridão é vista como um sinal da gravidade do momento, quase como se a própria criação estivesse de luto. No entanto, ela também é uma mensagem poderosa que ilustra a rejeição do sol em testemunhar o ato de crucificação, um símbolo de que até os céus reagiram ao sofrimento do Filho de Deus. Nos tempos antigos, a escuridão frequentemente simbolizava luto e era associada à morte de grandes figuras para muitos, tanto judeus quanto gentios. Esse sinal cósmico poderia ter sido uma prova de algo verdadeiramente significativo estava acontecendo. Durante esse período de escuridão, os túmulos se abriram e os santos ressuscitaram, aparecendo em Jerusalém como testemunhas vivas dos eventos extraordinários que estavam ocorrendo. Esse acontecimento foi mais uma evidência de que a morte de Jesus abalou não apenas os homens, mas também a própria natureza. Outro evento notável foi a reação do centurião que supervisionava a crucificação. Ele e seus soldados viram o terremoto e os fenômenos extraordinários que acompanharam a morte de Jesus e reconheceram que algo sobrenatural estava acontecendo. Mateus 2.754 relata que, cheios de temor, eles declararam verdadeiramente: "Este era o Filho de Deus." Esse reconhecimento de um soldado romano é significativo, pois ele era um homem acostumado com a violência e a morte. Como centurião, ele havia sido treinado para lidar com execuções, mas o que ele viu e sentiu ao presenciar a crucificação de Jesus o impactou profundamente. O centurião reconheceu a inocência e a autoridade de Jesus, uma conclusão impressionante, dado que ele havia participado da execução mesmo em meio à dor e ao sofrimento. O centurião percebeu a verdadeira identidade de Jesus. Tradicionalmente, alguns acreditam que esse centurião, chamado Longinos, se tornou um seguidor de Jesus, pregando o Evangelho e morrendo como mártir. Embora seja apenas uma tradição, sabemos que a cruz tem o poder de transformar corações. A compaixão de Jesus foi demonstrada até em meio à rejeição, como vemos em sua oração: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." Esse exemplo de amor e perdão é o que continua a inspirar milhões ao redor do mundo a seguir o ensinamento de Cristo e buscar uma relação mais profunda com Deus. Até mesmo soldados que zombaram dele e lançaram sortes para dividir suas vestes testemunharam algo extraordinário em um momento de extrema humilhação. Jesus não reagiu com raiva, mas com dignidade e silêncio, cumprindo um propósito divino. A crucificação de Jesus é uma cena repleta de significado espiritual e emocional. A atmosfera ao redor estava carregada de simbolismo, e cada ato, palavra e silêncio contribuiu para a compreensão daqueles que assistiam.
tocando até mesmo os corações mais endurecidos, como o do centurião. Ao pé da cruz, todas as distinções desaparecem ali, todos são iguais, pois é onde reconhecemos quem Jesus realmente é. O encontro com Jesus transforma vidas e é um convite para que conheçamos mais profundamente o amor de Deus. Não podemos ignorar como esses eventos revelaram a verdade do Evangelho e a realidade do amor de Cristo. Se este conteúdo tocou seu coração, apoie nosso canal e compartilhe com amigos e familiares. Que Deus abençoe a todos e obrigado por assistir.